Olá, galera! E aí, tudo bem com você? Como vai, meus queridos amigos? Estamos aqui para mais um dia na nossa aula da disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. Eu sou o professor Lucas, estarei mediando aqui o papo com vocês, alunos de Filosofia e Sociologia. É muito bom vê-los aqui novamente, mais um dia, mais um encontro para a gente aprender. Eu tenho certeza que vocês gostaram muito da aula passada. A aula passada deu aquele gostinho de quero mais, vamos desenvolver um pouquinho mais as ideias, as conversas. E estamos aqui hoje. Tudo bem com vocês? Como vai? Tudo certo? Como foi a semana? Tudo tranquilo? Como está a rotina de estudo? Sejam bem-vindos à nossa aula hoje. Sejam bem-vindos a essa troca de ideias que vamos fazer aqui. E antes disso, eu tenho alguns recadinhos a vocês, né? Boa noite, pessoal. Já tem a galera aqui dando um boa noite. Como que vai? Tudo bem? Estamos aí, né? Estamos juntos aí para mais uma aula, para mais uma descoberta. E eu gostaria aqui de passar uns recadinhos para vocês, galera. Como que vai vocês, né? Tudo certo? E você que é ingressante, que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso curso, seja bem-vindo ao curso de Filosofia e Sociologia. E para a galera que é de Filosofia, eu tenho um recadinho aqui para você. Amanhã, pessoal, vou estar fazendo uma reunião ali no Google Meet, uma reunião de ambientação, mostrando um pouquinho sobre o ambiente do estúdio, mostrando um pouquinho sobre as disciplinas, mostrando um pouquinho como que é a organização nosso módulo, mostrando como que é todo esse sistema que a gente tem aqui na Unicesumar EAD, no curso de Filosofia, para trazer sempre o melhor para vocês. Eu coloquei em post, no fórum, na disciplina de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação, o link do Google Meet. Basta você acessar lá. Sabe quando você abre o seu estúdio, você abre a disciplina, você vai encontrar lá recados, avisos dos professores. Tem lá reunião de ambientação. É só você acessar lá que está lá o link da reunião. E será que hora? Será quando? Será amanhã às 7h30. Eu convido você para participar. Você que ainda está querendo se ambientar, tem muitas dúvidas sobre o sistema, muitas dúvidas sobre como que é a organização de nota, como que é a relação de falta, como que é as atividades, eu ganho falta, não ganho, onde que eu acho minhas atividades, onde que eu encontro as aulas, tá lá. O link eu mandei também por comunicado para vocês, para a galera de filosofia, esse recadinho. E aproveitando aqui o gancho, faço um outro recado também para a galera de filosofia. Eu vi a aula passada vocês muito animados com a questão do WhatsApp, com o chat ali, querendo trocar ideias, e é isso mesmo, o ambiente universitário, galera, é isso. Viva intensamente esse ambiente universitário. Faça contatos. E para isso eu deixei um post especial para você lá na sala do café. Basta você acessar a página da disciplina e tá lá em cima, assim, fórum em sala do café, você vai encontrar a entradinha ali para a sala do café, e lá tem um post onde para você se apresentar, falar um pouquinho sobre você, e você pode colocar ali também toda a sua questão de WhatsApp, formar grupos, formar esses encontros com as pessoas. Então tem um espaço lá reservado a você, onde você pode debater, se apresentar, expor suas ideias, lá na sala do café. E na sala do café também, eu tenho um postzinho lá que é uma enquete para a gente conhecer melhor você. Você que está chegando agora, você que é ingressante, ou também os nossos veteranos. Uma enquete lá breve, onde está perguntando sobre seus desejos, seus anseios da filosofia, porque com o feedback de vocês, a gente consegue fazer um curso melhor. E aproveitando ainda mais um recado sobre essa questão do feedback, não esqueça de participar da enquete da aula que está aqui no link da descrição do vídeo. Basta você clicar aqui no link da descrição que será redirecionado para uma enquete, onde é o momento de você nos avaliar. Porque isso também é muito importante. Aqui é uma relação de troca, pessoal. Uma troca de ideias, troca de conteúdos e até mesmo nessa troca aqui. A gente avalia vocês, mas vocês também avaliam a gente. Tudo certinho? Então, bora para nossa aula. Já peguei tempo demais de vocês, né? E só para finalizar aqui, um último recado muito especial, que eu até chamo a professora Samantha aqui para vir dividir esse recado comigo, professora. Hoje, mais uma vez, você está aqui com os alunos, abrilhantando aqui, dando um show. E qual que é o recado? Somos 300 mil. Ficamos sabendo, né, que somos 300 mil alunos, 300 mil sonhos, 300 mil propósitos na Unicesumar. Olha só que grandeza, que corpo que a gente é agora, hein? Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os alunos. Sejam bem-vindos. 300 mil é muita gente, né, Lucas? É muito aluno, é muita aula, são muitas ferramentas, enfim. Um número muito significativo. Sim, 300 mil sonhos, 300 mil propósitos, 300 mil estudantes, professores, colaboradores, futuros profissionais, futuros agentes de mudança no mundo, né? Futuros agentes de mudança. E eu que já estou falando aqui demais, eu acho que agora eu vou deixar o seu espaço de aula, né? Ocupando aqui, falando
vários recados, falando um monte de coisa, mas quem precisar, sabe onde me encontrar? Na Confale com Mediador, na ferramentinha lá. Isso serve para os alunos de filosofia e sociologia, né? Porque Deus de sociologia estarão com você. Professora Samantha, o que a gente pode esperar da nossa aula de hoje? Então, Lucas, eu estava vendo, inclusive você falou da enquete, né, que eles responderam, inclusive toda aula tem enquete, né, pessoal, respondam, é importante para a gente ter uma noção da aula e também das temáticas que a gente pode abordar. Então, eu estava vendo um pouco, agradeço os comentários e a galera falou um pouco que seria bom a gente trazer alguma temática que fosse além do livro, na verdade, trabalhasse com as teorias do livro, mas que, como tem as aulas conceituais, realmente, a aula ao vivo, a gente tem essa função mesmo de dar uma liberdade um pouco a mais. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre a moral, a questão da moral na sociedade, que eu acho que é um tema importante, todo mundo fala muito de moral, né? Nos tempos atuais, junta com política, junta com comentários em redes sociais, e no final das contas ninguém fala muito bem o que é essa moral, né? É interessante, Eu acredito que... Oi? Eu diria que é um tema muito atual, muito em voga, né? Que aflora. E daí, trabalhando na moral, gente, a gente fala do Durkheim, tá? Que aparece, na verdade, a moral na teoria dele. A gente fala do papel da escola também, porque é uma disciplina que puxa para a educação, e a gente vai tocar em vários assuntos, dando exemplos, e eu acho que vai se dar boa. Acho que a gente pode começar com uma problematização daqui a pouco. Vou contar também com a sua participação, Lucas, e a dos alunos, para dizer sobre a minha problematização o que vocês acham que seja. Vamos lá, então? Então, vamos lá, então. Deixa eu... Vou colocar aqui o slide. Estarei aqui. Fica na retaguarda. Gente, boa noite. Vamos lá? Fiquem à vontade aí no chat para fazer perguntas. Vamos abrir a nossa segunda aula de Fundamentos Sociológicos e Antropológicos da Educação. O tema é a moral na teoria de Emile Durkheim. Mas, como eu disse para vocês, a gente pode traçar um pouco, assim, vamos dizer assim, uma definição, trabalhar um pouco outros conceitos da teoria do Durkheim que sustentam essa teoria da moral dele. Então, vocês vão acabar entendendo a moral, mas também alguns conceitos do Durkheim, pensamento dele sobre a sociedade, a gente vai tentar trazer alguns exemplos, colocar a escola dentro disso também, passo a passo, ok? Eu abro com uma frase inicial, gente, que o Durkheim cita em um texto que ele tem um livro, na verdade, A Educação Moral, ok? Ele diz que a moral tem que ser desejada, pessoal. Isso quer dizer que é como se... eu não posso produzir um pensamento moral, vamos dizer assim, a moral ela não pode se tornar uma ferramenta eficiente na sociedade se ela não tiver... Vamos dizer assim, se as pessoas não desejarem, se as pessoas, na verdade, não se reconhecerem dentro daqui, né, de um pensamento do que é uma moral, né, se não houver uma convergência, vamos dizer assim, de pensamento em ações de que, não, opa, eu quero fazer isso, né, esse pensamento moral, ele vai de encontro com aquilo que eu penso em relação à sociedade, as regras, aos costumes, aquilo que eu acho certo, aquilo que, né, eu não acho que não deve ser feito, ok, pessoal? Então, sempre tenham em mente que, para o Durkheim, a moral não é apenas um cumprimento ali, vamos dizer assim, pelo uso de uma violência, quem sabe, assim, não, né, de uma coercitividade, não, a moral, ela tem que ser desejada, ela tem que estar em nós, na verdade, é um pouco o pensamento inicial dele é isso, então eu deixo um pouco essa citação para vocês. Mas o conflito que eu abro aqui, na verdade, um problema, que na verdade é um conflito humano, né, um conflito social, inerente, na verdade, à sociedade. É um problema de qual é a natureza da moral, pessoal. Então, a minha pergunta para vocês nesse começo de aula é, qual a natureza da moral? O que vocês acham? De onde que ela vem? Como que ela é constituída? Porque a gente fala tanto em moral, né, na sociedade, eu acho que isso aqui é moral. Não, a pessoa não tem moral. Olha o que ela fez aqui, né? E de lá você vê, assim como o conceito de ética também está sendo muito difundido numa relação quase de julgamento também em relação ao outro que a gente tem visto. Mas o que é a moral? De onde que ela vem? Qual que é a natureza dela? Do que ela é feita, vamos dizer assim, né? Qual que é essa natureza constitutiva da moral? Eu trouxe essa imagem, né, de um menino segurando uma maçã, quase um dilema inerente, assim, à
a dois conflitos, né? O homem, a relação do homem e a relação da religião com a moral, ok? Então, a gente pode pensar que seria a moral, vamos dizer assim, oriunda da vontade divina. Essa é a natureza constitutiva da moral para a sociologia. Nós estamos falando de uma disciplina de sociologia. Seria isso? Seria esse o material, né, um pouco desse desenvolvimento moral? A moral nasceria daí, a natureza dela viria um pouco disso? Ou seria algo constitutivo de cada ser humano? É como se, eu tenho germes inerentes, vamos dizer assim, da moral, né? Eu possuo a moral em mim, por exemplo, você, nós já temos uma concepção moral, assim, comigo, eu nasci, então, vou até chamar o Lucas para essa discussão e ver se os alunos comentaram alguma coisa. É como se fosse, assim, a gente, como se fosse assim, a gente nasce com pensamento moral, gente, como que a filosofia trata isso, Lucas? Vamos trazer, porque como a gente vai falar muito sociologicamente, e eu trouxe essa questão da iminência de estar no homem, se você quiser colaborar aí com os alunos, ou só os alunos. A gente já tem algumas colaborações, digamos assim, especulações, né? Okay. Falam que a essência da moralidade é o respeito das regras. A moral aqui, um pensamento padrão baseando-se no senso comum, o que não está padrão. Tem um outro aqui. Vamos guardar essa fala da Alana do senso comum, viu, Rafael? Sim. A gente pega... Olha essa aqui, está no hábito, na cultura. Tem outro que vem a partir da educação da criação. Então, a gente tem aqui algumas concepções, né, de moral ali a partir dos valores. Temos uma outra aqui, professora, bem interessante, a harmonia da consciência humana, está ali relacionando a moral. Vem do âmbito da família, indiretamente com o indivíduo. Você vê que teve a instituição família e a instituição educação, escola já aí, né? Escola, e a gente tem aqui relacionado com o hábito. Eu vou colocar um pouco mais colocar alguns fermentos aqui nessa conversa ainda, né? E quando a gente fala em moral, na concepção mesmo da filosofia, né, só para movimentar esse debate, que eu gostei muito quando falaram sobre hábito, né, sobre todo esse processo. Que é interessante que hoje a gente toma como semelhante moral e ética, não é, professora? Quase como se fosse... É verdade, até se confunde esses conceitos, sim, se confunde, né? E como você falou, na filosofia, como que seria na filosofia, né? Eu vou colaborando aqui. Moral vem do termo latino, enquanto ética vem do grego ethos, que significa hábito, costume, aquilo que é da prática, aquilo que é relativo ao costume. E como que é esses conceitos? A moral, na filosofia, é o conjunto de regras, né? Vê se faz sentido também para a sociologia. Você não pode dar aula, hein, Lucas? A gente vai de encontro. É a reflexão da moral, né? Que, igual muitos falaram ali, vem desse hábito, né? Que eu acho muito interessante. Outro comentário aqui para você é o conjunto de regras, professora. Ok. Então vamos descobrir um pouco se é isso mesmo, se tem um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de cada coisa que cada aluno colocou aí. Ok, pessoal? Vou puxar os slides aqui novamente para a gente conseguir... Vou passar um pouquinho aqui para a gente conseguir trabalhar isso daqui melhor. Então, primeiro, vamos saber como que a gente analisa a moral, porque a moral, se a gente sabe o que ela é, a gente analisa ela. A moral, na verdade, é um fato observável, né? Um fato social observável. Então, vamos lá. Vamos começar, como que a sociologia compreende um pouco essa noção da observação da moral, né? Vamos pensar assim, gente, vários fatos são observáveis, né? Então, Durkheim vai pensar isso. Bom, eu posso observar o sistema econômico atual, posso observar a globalização, eu posso observar o desenvolvimento da moeda, eu posso observar fatos jurídicos, né, que acontecem no mundo, fatos religiosos que impactam, sei lá, condutos, hábitos, a forma de ver a sociedade, eu posso observar até a linguística, eu posso observar de tudo, né, cada ciência, né, colocando isso, mas são fatos observáveis, né, então, o que o Durkheim pensou? Bom, por que para a moral vai ser diferente, né? Por que por esse elemento moral eu também não tenho que observar um pouco a sociedade, observar onde ela está, e olhando para a sociedade eu vou dizer realmente um pouco sobre a moral dela,
O que o Durkheim quer dizer aqui, gente? Isso já é um fato importante para vocês anotarem aí. A moral não é uma questão absoluta, ok? Na verdade, na ciência quase, né, nada, né, praticamente é absoluto. Então, não é uma questão assim, a moral é isso aqui que o Durkheim falou e pronto, é isso para sempre, é isso que está estabelecido. Não existe isso na análise sociológica. A moral, ela se transforma de acordo com o que a sociedade também vai ditando sobre as regras, né? As regras também se modificam, então ela também faz parte desse corpo com vida, na verdade, né? Do que se conduz do que a gente entende sobre moral. Então, primeiramente, a moral está na sociedade, a gente olha para ela, a gente olha para as ações que estão sendo desenvolvidas, a gente olha para o movimento das relações sociais, a gente olha para as instituições e a gente vai compondo esse quadro, né, um sociólogo, uma pessoa que está observando como que essa moral social, onde ela se assenta, né, como aqui ela conduz os indivíduos, né, que a gente está falando de conduta e nós vamos falar um pouco sobre isso, ok, pessoal? Primeiro fato significativo e que resgata um pouco os comentários que estavam ali, e que é um contraponto, vamos dizer assim, do Durkheim. É um fato significativo que é o contrário do que eu vejo que muitas pessoas pensam na sociedade. Mas isso é um pensamento do Durkheim, tá, gente? De um momento histórico, dentro de uma observação que ele fazia sobre uma influência da teoria positivista, né, da ciência positivista daquele momento que a gente falou na aula passada. Para ele, a educação moral não é exatamente competência da família. Ah, professora Samantha, mas nossa, a família tem um peso social muito grande enquanto instituição social dentro das nossas vidas. É verdade, muito. Inclusive, vários dos problemas que nós enfrentamos, quem é professor dentro de uma escola, nós sabemos que está relacionado à pouca participação da família, né, dentro dessa construção do aluno, do filho, no caso ali, né, do pai que tem que participar e da mãe, dentro dessa construção escolar que, na verdade, conduz para a vida, né, e a família é uma instituição importante, é essencial, só que, para o Durkheim, ela não é a responsável, ela pode até conduzir um pensamento, né, moral, de certa forma, é claro, porque a moral está dentro de casa também, ela está nos espaços, mas não é para ele. E ele vai justificar um pouco, mas por quê, né? Por que isso não seria dessa forma? Ele vai dizer assim, uma das justificativas é que a família ela envolve um pouco o espaço da vida privada. A vida é coletiva, né? A sociedade, ela é esse conjunto, aí vamos dizer, formado por instituições, e ela está no domínio público. Né? Apesar que a sociedade engloba espaços, né, privados, se a gente quiser falar, mas a família em si, a casa, a gente lembra de família, a gente lembra de casa, a gente lembra de algo que é de pertencimento mais íntimo, é mais intrínseco, né, as relações ali. Então, para o Durkheim, isso é um fator que dificultaria um pensamento moral coletivo, porque se cada um ensinar de um jeito, né, a gente não consegue ter um pensamento moral que conduza a um único lugar, um intuito útil para a sociedade, né. Então, por isso que ele coloca que a família também tem relações muito mais privadas do que públicas, né, e o desafio da moral está no coletivo, né, na vivência com o outro, a partir do momento que a moral só existe no social, para o Durkheim, ok? Então, não é exatamente o papel da família a educação moral na teoria do Durkheim, ok? Ele coloca também, gente, uma questão importante, que é o que seria, na verdade, para que a moral serve também, né? Vamos pensar assim, mas a moral, mas para que serve essa moral, gente? Que a gente tanto bate na tecla, que a gente tanto fala que, a sociedade está com vários problemas sociais porque é um problema moral, um problema ético, né, como o Lucas colocou ali, né, que fala-se muito de ética. A gente tem que pensar que a moral, ela, além dela representar uma força externa, que a gente vai falar um pouco disso, ela dá sentido um pouco, ela produz realmente conduta. É o mesmo pensamento um pouco aliado à filosofia, porque o Durkheim também bebe bastante na filosofia, tá? Ele dialoga ali com Kant, na verdade, ali com outros filósofos. Na verdade, ele está formando a teoria dele olhando para a filosofia. O Marx também faz isso, tá? Então, a moral, ela dá sentido, ela conduz, né, para determinada conduta conforme situações específicas vivenciadas na sociedade. É aquilo que eu falei, conforme a vida social vai se estabelecendo,
a moral vai se construindo ali para os dilemas sociais que a gente enfrenta. É por isso que se acontece sei lá, uma situação que expõe um grande debate social na sociedade contemporânea, vamos colocar, por exemplo, a gente resgata a moral dentro daquele contexto específico, né, sei lá, de uma discussão que gere muitas polêmicas. Vocês podem colocar, sei lá, aí, coloquem para mim, se vocês quiserem, um tema que vocês acham que vamos lá, vamos participar da aula, um tema que seja um dilema moral contemporâneo que vocês observam sempre, ok? Mas uma coisa importante nessa questão da moral do Durkheim que vocês não podem esquecer. A moral, e isso é uma coisa muito do Durkheim, ela tem que ser útil, ok? É como se ele dissesse assim, olha, a moral ela serve para conduzir a sociedade para algo útil. Porque todo o pensamento do Durkheim em relação à sociedade, ele se assenta realmente numa teoria de que a sociedade tem que ser harmônica, ok? Para o Durkheim, os problemas sociais, eles são entraves mesmo para a sociedade. Apesar de ele ser elemento constitutivo como objeto da sociologia, porque sem os problemas sociais a gente brinca que a sociologia não existiria, sem os dilemas, mas o Durkheim ele tem essa normatividade, vamos dizer, ele está interessado numa sociedade que seja ordenada, é aquela herança positiva que eu falei que ele tem, né? Que seja funcional, que seja ordenada, que cada coisa esteja no seu lugar, que cada um cumpra a sua função, porque daí a sociedade ela se alinha, a gente não vivencia problemas sociais imensos, né? Tudo se alinha, não há conflitos tão grandes, né? E é isso que para o Durkheim tem que acontecer, né? E é isso que a moral conduz também. Por isso que ele diz exatamente assim, não só que a moral ela tem que ser útil de certa maneira, ela tem que conduzir a algo útil, mas ele coloca assim que o egoísmo, por exemplo, ele é uma característica amoral para o Durkheim. E vocês imaginam por quê? Porque para o Durkheim, gente, a fala individual, ela não existe muito, ela não tem poder, assim, para movimentar a moral. É como se o indivíduo, ele não pudesse, ele não, em si, um indivíduo, um único indivíduo, eu acho que a moral é isso, eu vou conduzir assim, não. Ele não tem poder de fala, o indivíduo. É muito diferente da teoria do Weber, né? Porque no Weber vocês vão ver lá a ação social, tudo para o Weber parte do indivíduo. A teoria compreensiva do Weber, ele está nisso. Mas a Durkheim não, para o Durkheim não. Para o Durkheim, o indivíduo, ele, vamos dizer assim, ele é suprimido pela força do coletivo. Eu acho que essa é uma frase importante para vocês lembrarem sempre que vocês forem tratarem de Durkheim, viu? Lucas, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Opa, estamos aqui, estou olhando aqui alguns comentários. Perguntas até mesmo, né? Tentar ler aqui também. Diversidades das morais, né? Por exemplo, existem morais diferentes dentro de uma cidade, por exemplo, elas entram em conflito, né? E outra pergunta que eu acho que dá para a gente mencionar aqui, a moral, então, para Durkheim, ela é mutável, né? Eu acho que, sintetizando um pouco essas perguntas da Débora, do Paulo, né? É a questão, dentro de uma cidade, então, Samanta, eu até pergunto para você, há várias morais, né, no caso, várias morais, tudo em conjunto, em conflito, harmonicamente ou desarmonicamente? Quem perguntou logo? Na verdade, essa é a grande questão, vamos dizer assim, para isso, para o Durkheim, na verdade, é um problema, né? Na sociedade há várias morais mesmo. A gente pode observar, vamos dar um exemplo de perto, vamos pegar a realidade social da gente aqui, né? Eu acho que é sempre bom. A gente vê um problema, até vou falar disso mais para frente nos slides, dessa concepção moral mesmo, e dessa legitimidade da moral. E sempre a gente observa mesmo que há concepções muito diferentes de moral. Então, sim, existem concepções, até porque há uma disfuncionalidade, se a gente olhar pelo Durkheim, tá, gente, do papel das instituições promovendo a moral. Eu fiz uma pergunta ali para eles também, Samanta, que você falou, né, sobre dilemas morais, né? Qual dilema moral incomoda vocês, né? Muitos ainda falaram sobre a corrupção, a relação de opressão, né? Também temos aqui, e temos até de opressão, de oprimir o outro, né? A moral incomoda quando ela
está alicerçada em pensamentos passados, não levando em conta novos grupos, anseios, como minorias, negros, LGBT. Eu acho que pega naquele gancho da moral ser mutável, né? Se transformando. Então, é por isso que a gente diz, gente, que quando, olha, você veja bem que essa questão que os alunos colocaram é muito importante. Se a moral é mutável, a gente consegue o quê? Com o decorrer dos séculos, não vou nem dizer de séculos, porque antigamente era assim, né, gente? Mas agora o mundo é dinâmico, né? O mundo é um mundo, né? A sociedade é um mundo em disparada, né? O Giddens diz isso, o sociólogo. É global, é dinâmico, né? É tecnológico, né? Tem conexões a todo tempo. Então, se a gente repensa a moral, se a gente toma uma consciência do que é a moral, ou a consciência da minha conduta, a gente consegue fazer com que, se a sociedade muda, a gente também consegue mudar essa concepção moral. A gente consegue entender o que é moral, vamos dizer assim, hoje, né, para a sociedade, né? Quais são os problemas de conduta que nós apresentamos? Porque, veja bem, se a gente vai fazer uma observação sociológica, qual que é o primeiro passo que a gente vai dar, assim, por exemplo, pensei agora nisso, né? Eu vou olhar para a sociedade, as primeiras perguntas que eu vou fazer enquanto cientista é assim, quais são os problemas de conduta que nós temos hoje? Né? Porque aí eu vou achar moral, né? Eu vou achar qual que é o problema da situação. Vou levantar uma hipótese e falar assim, olha, se o problema de conduta é corrupção, que foi um incômodo colocado pelo aluno, bom, então eu vou pensar, então, qual que é o problema moral? Qual é a instituição em que a moral não funciona, por exemplo, né? Que a gente vai falar um pouco disso. Então, a substância para isso. Agora, quando a gente tem uma moral fixa, a gente cai nesse grande dilema de ficar rebatendo muito, não, moral é isso, 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 e fora disso nada existe, que é o que eu disse. A sociologia não trabalha com conceitos de regras absolutas, né? Porque a gente observa algo móvel, que é a sociedade, algo em ebulição, algo transformador. Tivemos até um comentário falando sobre a questão que é a homofobia, políticos, preconceitos, né? Que eu acho que a moral ela vai acompanhando. Que sempre cai, né? Sempre cai. E sempre as discussões presentes, a gente vê que toca nesse argumento da moral. Né? Todo mundo que vai justificar uma ação ou uma atitude preconceituosa, geralmente se estabelece ali, se protege um pouco nesse argumento que não, isso não é moral. Aí outra pessoa tenta argumentar que, opa, mas espera aí, né? Moral para quem? Né? Moral da onde? Moral de que natureza? Exato, então, eu ia te perguntar, professora, já que estamos falando igual, quando a gente investiga algo, né? Pegando a noção de Durkheim, toda essa sociologia positivista, né? Analisar a sociedade com um olhar científico, né? Mais clínico. Quase leis. A sociedade, aí ela causa um estranhamento. Aí eu vou ver onde que essa moral não está valendo, né? Mas para mim saber que onde a moral não se aplica ou que ela não está seguindo, eu tenho que ter o outro parâmetro, né? Digamos assim, um lado positivo. Aquilo que for o correto, tirar o incorreto, né? O moral e o amoral, digamos assim. Só que como que a gente tira esse parâmetro para saber o que vai ser o correto, o aceito ou não? Pro Durkheim, a gente tira do funcionamento da sociedade harmônica e das instituições, né? Ou seja, se a sociedade está dando certo, ou em algum compasso, alguma área, alguma esfera ela vai bem, é porque talvez aquela relação moral, aquela conduta moral, aquelas regras foram absorvidas pelas pessoas, pelos elementos da sociedade, vamos dizer assim, pelo ser social, foi compreendida, e elas estão sendo colocadas em prática sem nenhum dilema. Agora, o problema é que nós vivemos, principalmente na atualidade, um grande dilema, né? É um grande contraponto, uma grande contraposição mesmo desse jogo de insatisfações, vamos dizer. Então, a gente pode dizer, gente, está mais agravado com essa situação toda de uma pandemia, que a gente tem várias questões morais e muitos problemas institucionais mesmo, né? Recorrentes, né? Então, na verdade, essa desarmonia, para o Durkheim, ele olhando hoje, né, aos alunos, e Lucas, é totalmente desfavorável, vamos dizer assim, né? Para a harmonia, para a evolução, até para o progresso da sociedade, que ele pega
esse tema do Comte, do positivismo, né? Mas a gente vai conseguir identificar um pouco isso, se a gente conseguir chegar nos exemplos que eu tenho um pouco, de quais são os dilemas morais um pouco hoje presentes. Eu tenho até uma pergunta que eu acho que daí vai conseguir enganchar com isso, professora. Há formas de definir ou ferramentas para saber quais os tipos de morais possíveis nas pessoas, né? Quando são consideradas apenas imorais ou não entram de acordo. Identificar, eu acho que, os tipos da moral, né? Os vários tipos de morais presentes na sociedade. Assim. Na verdade, quem faz esse... Pode deixar a pergunta ali, Lu. Quem faz esse processo de tipificação é mais o Weber, viu? O Weber tem os tipos que ele classifica, até de ações, porque ele tenta, no modelo ideal, colocar. A pergunta é boa da Débora. O Durkheim não faz isso. Eu vou explicar por que ele não faz. Porque essas fundamentações de várias morais não estavam no pensamento do Durkheim. Para o Durkheim, a moral ela tem que ser compreendida dentro de um pensamento coletivo único, porque senão ela não funcionaria. Então, no sentido da teoria do Durkheim, ele não iria querer agrupar um pouco esses tipos de morais que existe outro. Ele ia fazer com que essas morais se transformassem numa única moral dentro de uma consciência coletiva interiorizada por todos os indivíduos. Porque para ele, é igual essa imagem que eu coloquei. Se eu tenho uma moral e eu tenho, a flecha vai para cá, a minha conduta vai para cá, e eu nunca vou conseguir organizar a sociedade num sentido único para a solução de problemas. É um pouco que isso. Correto. Tá bom? Ok. Vamos continuar. Para ver se isso fica mais claro. Não sei se está bem visível aqui. Se o Lucas quiser, ele pode até me tirar e colocar em tela, né? Se o pessoal estiver vendo. Gente, uma outra questão importante da moral é o peso da moral. O peso da moral não é sentido pelos indivíduos que cumprem as regras sociais. Lembra que eu falei a gente tocou, vocês já leram um livro, eu acredito, da coerção social. É um elemento do fato social, a coercitividade. A coerção social é uma força mesmo, gente, da sociedade sobre nós. A gente não vê muito ela, mas é como se a gente se sentisse obrigado a aderir coisas que a gente nem imaginava que a gente ia precisar. É como se fosse uma demanda que chega até nós todos os dias, e a gente nem sabe muito bem de onde vem, mas ela vem de forças externas, ela vem da sociedade. Então, o que o Durkheim vai falar? Olha, para aqueles indivíduos que seguem as regras sociais, essas pessoas não sentem muito o peso da coerção social. Vamos dizer assim, o rompimento com a moral causaria. Né? Eu não obedeço às regras, logo eu sou punido por causa disso, né? Punido de diversas formas sociais, né? Não só por um sistema de instituição jurídico, como eu estou mostrando aí na foto, né? No caso aí, qualquer forma de mecanismo de controle, mas pode ser uma punição também um pouco, vamos dizer assim, mental mesmo. Uma punição, uma coerção íntima, uma punição que, por mais que eu não seja repreendida ali por uma instituição, sei lá, ou seja presa, ela me força todos os dias, é uma força que chega na gente e fala, olha, eu não posso fazer isso, ou se eu fizer isso, as pessoas vão pensar o quê de mim? Se eu fizer isso, a partir do momento, as pessoas vão olhar de uma outra maneira para a minha sociedade. Então, a coerção é um peso que está sobre nós em vários sentidos. Essa coerção, ela vem de todos os lados, sobre todos os aspectos, e esse é o peso que se infringe, vamos dizer, que se coloca para quem infringe as regras sociais que são dadas. Então, por isso que ele diz, olha, quem cumpre as regras não sente muito peso dessa coerção. Agora, quem se coloca contra, ele vai toda hora sentir essa repressão social, né? Então, por isso que no segundo quadro ali eu coloco a coercividade, ela age na sua última instância com o peso da lei. A gente sabe que na sociedade, para o Durkheim não deveria ser assim. A gente deveria estar tão intrínseco o pensamento moral da gente, o que a gente deve fazer para a sociedade bem, como eu devo me conduzir, que eu não vou agir contra essas regras, mas a gente sabe que ocorre, né? E também a gente aqui, né, pode problematizar se realmente essas regras estão sendo bem elaboradas, que esse é o contraponto de outros autores da sociologia que fazem essa crítica, né? Então, por exemplo, se eu ajo contra a coercitividade vai vir, né, em relação a mim através de uma instituição de controle, ok? Mas qual é o problema disso para o Durkheim? Há um problema nisso? Há um problema nisso. Por quê? Porque ele diz assim, se a gente ficar
reprimindo as pessoas a todo tempo, nada mais a gente vai concluir que a moral não está bem interiorizada em nós, a moral não está bem aceita, porque a moral não foi feita para a gente ficar, os indivíduos ficarem praticando outra ação e a gente reprimir, a moral foi feita para a gente interiorizar e a gente agir da maneira direcionada para uma sociedade tal, né, vamos dizer assim. É por isso que ele coloca exatamente essa frase no livro dele, ele diz: se toda a ordem legal se apoiasse no medo, a sociedade não seria mais que uma prisão a céu aberto, né? Onde as pessoas só agem quando vem o chicote erguido, né? Então, ele diz assim, que o nosso dever é fazer com que isso mude, porque o dever é um elemento da moralidade. Então, o que ele contrapõe? Ele fala, se a moral, ela é desejada, como eu coloquei na frase do começo, ela vira um sentimento de dever. E eu vou fazer, porque eu acho que eu devo fazer aquilo. Agora, se ela não é desejada, ela não vira um elemento de dever. Então, toda hora a sociedade vai ter que reprimir um indivíduo para que ele cumpra as regras sociais, né? E isso daí não é a melhor maneira, né? Na verdade, uma moral dessa, ela não está bem, ela é fraca, ela não está interiorizada, ela é dividida, enfim, nas concepções sociais. Aqui eu coloquei o slide, eu deveria ter colocado até, né, menos coisas assim, mas eu vou tentar num passo breve, porque a gente também não tem tanto tempo, falar um pouco como essa ordem acontece e ver se vocês pegam um pouco. Então, vamos lá. Por exemplo, quando a moral não está enraizada em nós, ela, na verdade, quando a moral está enraizada, é porque há uma consciência coletiva, que são essas regras mesmo, é uma teia, por isso que eu coloquei essa imagem de uma teia. Então, bom, se toda a sociedade pensa na moral de uma maneira única, vai haver uma consciência coletiva, é quase uma nuvem sobre nós, gente, meio que a consciência coletiva, é algo que a gente não vê, mas em que se formam pensamentos comuns, né, e isso se estabelece como um fato, não, eu tenho que fazer isso porque todo mundo pensa assim, então nós chegamos a esse consenso das nossas ações direcionadas nessa conduta. Então, eu formo um pensamento coletivo, ok? Né? Todo mundo pensando ali numa teia, imagina as pessoas dentro dessa teia na sociedade, cada uma fazendo a sua função, a sua divisão do trabalho, né? E vivendo, né? O resultado disso, né? Na verdade, com isso vem o sentimento de dever social, né? E os membros da sociedade sentem um respeito pelas ideias coletivas, pelas leis, eles sentem um respeito pelas leis, logo eu vivo bem nessa sociedade, logo eu quero cumprir, logo não tem por que eu não fazer uma lei que eu acredito que seja boa, que eu tenho um sentimento de que eu devo fazer aquilo, né? O contraponto dessa situação é quando a moral não se convence, ela não se converte, né? Ela não se interioriza e ela se evidencia daí em confronto social. E isso, para o Durkheim, seria um problema, né? Porque daí o que acontece? É como se a sociedade e as instituições, que são que elas se promovem, né? As responsáveis por promover o sentimento de moral, a própria consciência coletiva, né? Elas entram em conflito, né? Então a gente cria uma sociedade. Porque o que é a sociedade para o Durkheim, né? A sociedade é a ciência das instituições e na sua gênese, ali na sua formação, é isso que ele analisa, a sociedade se forma com as instituições em funcionamento, né? E como lá que eu disse na aula passada do Pacto da Sociedade Civil, onde começa o direito, as leis, como se pensar que aquela liberdade seria limitada, então, a sociedade é isso, ela nasce com o funcionamento das instituições, ok? Aí o que vai acontecer? Ela vai formar certos aparatos do Estado. Então, por Durkheim, a sociedade tem os aparatos do Estado. Quais são os aparatos do Estado? São as instituições sociais. E as instituições sociais, nós podemos colocar como família, que foi quando alguém colocou que o papel da moral era da família, pode ser a escola, que é o que nos interessa, pode ser o judiciário, pode ser a religião, pode ser o Estado, né? Também. O Estado, na verdade, é a instituição maior por Durkheim, a instituição que governa tudo isso. É ele que indica o caminho das outras instituições, é ele que prepara o que a instituição família vai, vamos dizer assim, o que deve se pensar, como se fosse assim, o que a escola vai ensinar sobre moral, como se fosse um pouco isso, entendeu? Ele acha que o Estado ele tem essa representatividade. Não está falando de julgamento de valor desse Estado moderno, né? Se há corrupção, não. Está dizendo que a funcionalidade do Estado é essa dentro de uma sociedade, ok?
Aí, o que eu coloco aqui nesse momento, ali, quando eu coloco lá embaixo do aparato do Estado, então, né, ficou muita coisa nesse slide, mas é só para vocês tentarem assimilar numa mesma ideia, né, esses contornos. Se esse aparato do Estado, se não funciona, como eu disse lá, se a moral não convence, vai começar a agir essa coerção física, né? A coerção social já está sobre a sociedade, né? Se ela é forte ou fraca, aí depende. Agora vai começar as instituições, alguns aparatos agirem para a coerção física mesmo, para as regras serem cumpridas. E daí o confronto é a última instância, né? Então, por isso a gente identifica, assim, que quando nós temos muitos dilemas, muitos confrontos sociais, a gente tem um problema de, vamos dizer assim, do que se entende sobre moral, para onde a gente quer levar o país, para onde a gente quer conduzir, né, a nossa educação, por exemplo, o que a gente quer de sociedade, qual é o progresso, o que a gente pensa disso. Enfim, são várias questões colocadas nessa situação. Eu vou prosseguir só para trabalhar os conceitos, tá? Para ver se a gente consegue, né, um tempinho. Bom, então a moral, para a gente colocar, é uma complexa teia de regras, é um sistema de regras de ação que predetermina uma conduta, né? Ela não se reduz a ideias gerais do que você deseja, não, ela é um pensamento coletivo, né? Você acha ela observando a sociedade, como eu disse lá no começo, e as regras aparecem para um indivíduo, geralmente, já num sentimento de dever. Ok, pessoal? A consciência coletiva, que eu tinha dito, é essa força que paira sobre a sociedade, é um conjunto, né? Não são indivíduos somados, né? O Durkheim não coloca assim, mas é um conjunto de pensamento coletivo, né, sobre a sociedade, que une os indivíduos em uma obediência comum. Aí eu volto naquela questão, quando me perguntaram, várias morais? Não, Durkheim não, porque a gente teria que unir a sociedade em uma moral comum, e esses indivíduos pensariam numa obediência comum, ok? A força dela se demonstra que as regras estão bem estabelecidas, entendeu? E, de certa forma, ajuda no processo de solidariedade, né, que ele trabalha um pouco essa coisa, né, da solidariedade, que eu trago aqui também, vou até trazer solidariedade como laços de adesão mesmo, sentimentos fundidos das pessoas na mesma direção, ok? Eu vou voltar com o Lucas. Lucas, a gente tem aula até... Eu vou parar por aqui, se a gente tiver pergunta, e depois a gente vai vendo. Temos várias perguntas. É tanta coisa do Durkheim, depois eu pego, se faltar, eu resgato, depois eu trago, sei lá, o Marx, alguma coisa, ou eu já vou para o Bourdieu, a gente vai... Tem mais 2 aulas. Temos nosso amigo Matheus, que está assistindo aqui agora, ele chegou agora e perguntou se a gente se perdeu alguma coisa. Fique tranquilo, Matheus, a aula fica salva aqui no canal, no YouTube do curso, mas também ficará salva no seu fórum, no seu estúdio, então fique tranquilo. Bom, professora, temos várias perguntas, principalmente relacionando sobre essa noção de moral enquanto uma consciência coletiva, enquanto algo que prende o sujeito, enquanto algo que ocupa, né, digamos assim, todo o sujeito e determina esse modo de ser, né? Temos uma pergunta aqui do Aricides. Podemos dizer que a moral depende da lei? A lei dita a moral? Acho que é interessante, porque você falou sobre essas instituições sociais, né, essas instituições de poder. Como que é a relação, né? Quem que manda em quem, quando a gente está falando da moral e essas instituições? Na verdade, o pensamento da moral, ele é a própria, vamos dizer assim, instituição das leis, né? Quando você cumpre as leis, você, vamos dizer assim, você estaria sendo moral, né, naquela sociedade, porque, na verdade, é como se a moral da nossa sociedade, ela já estivesse, vamos dizer assim, expressa nas leis, né? Deveria ser assim. Eu estou falando, né? Porque a gente tem todo um pensamento, não é? A gente tem todo um... a própria filosofia, gente, eu lembro que a discussão do Durkheim da liberdade, que vocês falaram na aula passada, o Kant faz isso um pouco, Lucas, não faz na autonomia da razão, porque a filosofia do Kant vai dizer assim, não, eu sigo as leis, mais ou menos isso, vocês me corrigem, porque eu escolhi aquelas leis, eu tive liberdade para escolher aquelas leis, né? Então, logo, vamos pensar dessa maneira, pessoal, eu aceito as leis.
em tese, o sistema democrático hoje vivido teria que ser mais ou menos isso. Agora, se a gente não se identifica com as leis, talvez a lei não esteja essa disjunção, ela não simboliza a minha moral, a moral que eu acredito, e aí é toda aquela história do conflito. Exato, é que é onde a gente pode entrar até mesmo nos conflitos morais que a gente levantou logo no começo, né? Quando o sujeito já não se identifica com o que está vigente ali, né? Com o que está acontecendo com aqueles que estão ditando a moral, né? Que a gente pode falar que hoje, né, professora, a moral também está muito ligada a um símbolo de poder, né? Que a gente tem os moralistas, né? Aqueles defensores da moral que vêm para a sociedade vestidos de capa preta que irão libertar todo mundo do mal. Porque eu sou o defensor da moral, né? Então, acho que eles incorporam, né, até mesmo essa noção de o coletivo da lei, da verdade, né, do levar isso. Eu acho que isso é muito interessante quando a gente traz esse tema aqui para a gente discutir, conhecendo essas nuances, né, que é algo que perpassa o indivíduo, mas está no coletivo, mas também está relacionado com as instituições sociais, com a consciência coletiva, conforme isso tudo vai se construindo, né? Que eu acho que é interessante da gente ver, que é um processo, né? E a grande questão para a gente aqui da educação é a escola, viu? Enquanto instituição de promover a moral. Eu não sei quantas pessoas, né, as pessoas possuem filhos, e as pessoas acreditam que a escola tem realmente essa função social, porque ela é um ambiente público, né? E também discutir qual seria essa moral propagada, vamos dizer assim, porque há um medo, um ressentimento de que a escola trabalhe algo, né? Que não tem a ver com as minhas crenças pessoais, que daí engloba aquele papel da outra instituição, família, mas, na verdade, a escola deveria ser, né, e acho que a filosofia e a sociologia tem um pouco esse papel, pessoal, de trazer exatamente essas reflexões sobre moral nesse sentido que eu estou fazendo aqui, não é num julgamento de valor que deve ou não deve ser feito, é num julgamento de entendimento que existe uma sociedade, existem códigos que devem ser interpretados, a gente tem que discutir sobre se esses códigos são vigentes ainda ou não, se há problemas, né? E esse indivíduo educando aí, né, ele tem que ter uma noção de como funciona a sociedade mesmo, né? De que existem regras, né, realmente, de que existem valores, de que existe um sentimento de dever, em qual direção ele pode ir, de quais são as contravenções, quais são os pesos que ele vai sofrer da coerção social se ele não se conduzir por certo caminho. Então, eu acho, não sei os alunos, mas que esse papel do professor, enquanto também trabalhar temas da moral em sociologia e filosofia, é um papel importante, claro, desde que seja bem conduzido, né? Desde que com respeito, né? com respeito, exatamente. Com a mesma vivência do outro, com respeito. Eu acho que é importante a gente trazer isso também, porque estamos falando de um curso de licenciatura, né? Seja filosofia ou sociologia, que vamos ser sinceros, né, Samantha? São duas disciplinas atacadas ali muito, justamente por essa questão da moral, que os professores estão destruindo a moral ali, né? Então, são polêmicas, né? Mas como você disse, a gente entra numa sala de aula e os alunos vão entrar com uma turma de pessoas que tiveram várias formações ali, né? Então, é um processo mesmo de alteridade, que a gente vai falar da antropologia, de ver o outro, de saber que do que você está ensinando como moral, uma concepção também teórica, de abrir um diálogo com respeito, que isso também é um papel, também um diálogo com respeito na sociedade, é uma coisa que está precisando, né? As pessoas precisam ter o tempo de fala, né? Os alunos aprender isso, o professor respeitando também, não invadindo o espaço da instituição família. Eu não acredito que seja dessa maneira também, na minha opinião. Mas é um tema de fazer os contornos da sociedade, né, gente? Os alunos se situarem em um mundo que eles vivem. Eu acho que esse é o papel um pouco das nossas disciplinas. Eu não sei que os alunos... Sabe, dá tempo para ler alguma coisa? Já estamos acabando, né? Estamos acabando, nossa, mas tivemos uma pergunta aqui que daria para mais um tempo, né? Que é, quem comete um crime não tem moral? Então, quem foge dessa regra, né, não tem moral? Como que seria? De certa maneira, nessa teoria do crime não teria, seria um ser imoral, porque quando ele pratica um crime, ele não lesa apenas um indivíduo, ele lesa o código moral inteiro de uma sociedade que se assenta em regras para, de certa forma, se proteger. Então, o Brother Crime, ele seria igual eu falei do egoísmo,
né, quem comete um crime não comete sobre um único indivíduo. Quando ele mata um pai de família, ele não mata um pai da família tal, ele mata uma representação que a gente tem de família, de proteção familiar, né? Um pouco isso. Bom, infelizmente, igual temos aqui o comentário, a aula foi tão boa que nem viu o tempo passar. Encontro hoje, gostaram, gente, do tema da moral? É tanta coisa que eles escreveram. A próxima aula, né? Foi bastante conteúdo, mas foi muito bem conduzido. Você tem um grande mérito, Samanta. Os alunos gostaram também. Eu já deixo o convite aqui para você de Filosofia e Sociologia, que a gente vai se encontrar semana que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, nessa mesma programação. Quem não conseguiu ter as dúvidas, as angústias respondidas aqui, comente no fórum, pessoal. Lá onde está postado o link da aula, tem um espaço ali para você comentar. Comente lá suas dúvidas, suas participações, que eu estarei olhando, a professora Samanta também vai estar olhando. Vamos estar vendo e respondendo vocês lá também. Participe do fórum da disciplina, que tem lá um espaço que é só para vocês debaterem, que a gente também debate, eu também olho, eu também leio, eu converso com vocês. A gente vai discutindo esses temas, participem tanto da filosofia. Pode falar? Inclusive, Lucas, só para fechar, que a gente passou do tempo, é nesse espaço mesmo da aula ao vivo que eu vi um pouco esses comentários na enquete de que vocês lendo o livro, vocês tiram de autor algo que vocês queiram que eu trabalhe também, né? Então, se vocês leem lá o Bourdieu, sei lá, o Florestan, né, a gente vai trazer uma aula de educação, que nem posso falar de reprodução no Bourdieu, a gente pega esse tema, traz um pouco para a realidade, como eu tentei fazer hoje, e deixa a aula mais fluida, aprendendo também o conteúdo de certa forma. Mas exatamente. Professora Samanta, eu agradeço vocês, alunos queridos, a gente se vê na próxima aula, espero que tenham gostado, que estejam gostando, dúvidas, angústias, medos, fale conosco através do Fale com o Mediador. E só para finalizar, já que a gente falou tanto sobre essa questão da moral, dinâmica, sociedade, mudança, mutatis, mutantes, cultura, eu deixo aqui a passagem do Tom Zé, né? Ó senhor cidadão, com quantos quilos de medo se faz uma tradição? Fica aí a reflexão para a próxima aula. Um abraço, meus queridos. Até mais. Abraço, gente.